Lição 2: O Deus Pai. Texto áureo. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, verso 27c. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Leitura diária. Segunda, Mateus 6, verso 9. O Pai é o nosso Pai Celestial. Terça, Deuteronômio 6, verso 4. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Quarta, João 5, verso 26. O Pai tem a vida em si mesmo. Quinta, 1 Timóteo 2, verso 5. O Filho é mediador entre o Pai e os homens. Sexta, Gênesis 17, verso 1. Deus, o Pai, é todo-poderoso. Sábado, Êxodo 3, verso 14. Deus é o Eu Sou. Leitura bíblica em classe, Mateus 11, versos 25 ao 27 e João 14, versos 6 ao 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Comentário, introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Tópico 1. A identidade de Deus, o Pai. Ponto 1. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Orton, 1997, página 159. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. João 6:27, 1 Coríntios 15:24, Gálatas 1:1 e 3, Efésios 6:23, 1 Pedro 1:2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías 63:16, Mateus 6:9, Efésios 4:6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso, que estás nos céus. Mateus 6:9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Ponto 2. Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33:27. Pois ele existe por si mesmo.
Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmos 92, Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo o que neles existe. Isaías 45:18, Atos 17:24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João 20:31. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33:4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. João 15:26, Hebreus 1:1-3. Ponto 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4-6, Efésios 4, 4-6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, Salmos 33:9, e o Filho as executou, João 1:3. O Pai planejou a redenção, Tito 1:2, e o Filho as realizou, João 17:4. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, João 14:26. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor do que outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Tópico 2. O Pai revelado em Cristo. Ponto 1. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Os primeiros, intitulados sábios, grego sophos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, gregos sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Provérbios 3:7. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, grego népios, a aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18, 2-4. Ponto 2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Salmos 46:10, Isaías 46:9. E, segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João 14:6, 1 Timóteo 2:5. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. João 1:18, Hebreus 1:1. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. João 10:30, Colossenses 1:15, 2, versos 8 e 9. Ponto 3. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual
sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. João 14:10 e 11, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. João 4:34, 5:30, 6:38-40, 8:28-29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João 14:21-22. Tópico 3. A pessoa de Deus Pai. Ponto 1. Atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são a autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Êxodo 3:14, João 5:26. Eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Salmos 90:2, Isaías 57:15. Imutabilidade. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Onipotência. Deus é todo-poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Jó 42:2, Lucas 1:37. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmos 139, 1-6, Hebreus 4:13. Onipresença. Deus está, ao mesmo tempo, presente em todos os lugares. Salmos 139, 7-10, Jeremias 23:24. Estes atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Ponto 2. Atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos, em grau menor, no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26-27. Dentre eles, destacam-se santidade. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda a maneira de viver. Levítico 19:2, 1 Pedro 1, 15-16. Amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus 22, 37-39, 1 João 4, 8. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. 2 Timóteo 2, 13, Apocalipse 2, 10. Bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Salmos 100, 5, Gálatas 5, 22. Ponto 3. Os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Salmos 9:10. O nome Elohim, Gênesis 1:1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo, Deuteronômio 6:4, e alude à pluralidade da Trindade. Gênesis 1:26. El Shaddai, Gênesis 17:1, revela Deus como o Todo-Poderoso, Gênesis 28:3, 35:11. Adonai, Salmos 8:1, e o grego Kyrios, Atos 2:36, manifestam sua autoridade como Senhor, Isaías 6:1, Filipenses 2:11. O tetragrama pessoal, YHWH, Yahvé, revelado como Eu sou o que sou, Êxodo 3:14, 6:13, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, Salmo 68:4, Malaquias 3:6. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus.
Conclusão. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. João 17:3. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que, em Cristo, nos adotou como filhos. João 1:12, Romanos 8:15. Amém.